E aí galera, beleza? Totti na área, começando mais um vídeo pro canal e dando continuidade aí no projetão do Celta Racer. E qual que é a ideia desse vídeo, galera? Eu vou estar melhorando o meu cold water intake, tá? Pra quem acompanha o canal aí, o meu filtro de ar esportivo, né? Ele vem lá do farol de milha e sobe até a boca da TBI, né? Pra captar o máximo de ar gelado possível, tá? Para ele não puxar ar quente, que no caso seria o verdadeiro cold water intake, né? Que é a entrada de ar fria, tá? Então isso daí melhorou bastante o desempenho do meu carro, porém não tá legal ainda, né? O meu filtro já tá antigo, né? Então o meu duto ali também de alumínio também tá bem amassado, chegou até a rasgar. E olha o estado do meu filtro antigo, como é que tá, ó. Tá bem zoado, tá, ó. Vocês podem ver. E eu vou fazer um unboxing aqui para vocês, galera. Eu comprei esse filtro da Race Chromer, tá? Mais conhecido aí como RSI, tá? Da linha VS. E qual a diferença da linha VS, galera? Eu vou estar testando porque eu quero fazer um cold water intake sem restrição nenhuma, para melhorar, para extrair praticamente tudo aí do intake, tá? Quero fazer um intake perfeito para o meu Celta 1.0 VHC aspiradinho, tá? O carro já está bem divertido. E qual que é a diferença aí da linha VS para os filtros de ar esportivo normal, né, duplo fluxo? A linha VS, galera, como vocês podem ver, ó, ele tem esse formato em cone aqui, ó. Então isso daqui ajuda, tá? Essa ondulação aqui, ó, não tem aquela parede, como vocês podem ver. Essa ondulação aqui ajuda a aumentar a velocidade do fluxo de ar, tá, para dentro do motor, tá, ó. Ele não tem parede, ó. Então eu vou estar testando e vou estar fazendo um novo cold aí, né? Eu já comprei um novo duto, tá? Flexível, emborrachado, não vou usar mais de alumínio que rasga. Eu vou estar testando, tá? Vou mostrar para vocês a montagem, tá? Do filtro, do meu novo cold water intake. Quem quiser aderir a ideia também, vou explicar bonitinho para vocês. Ele dá certo também para utilizar na mangueira convencional, né? No intake original do Celta, tá? Ele tem entrada de 3 polegadas, como vocês podem ver. Tá, é só apertar com mangote e tal. Vem de adaptador também, tá? Se caso não servir, vocês compram uns adaptadores separados. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os adaptadores para vocês, tá? Para encaixar a mangueira, e vou deixar o filtro também disponível aqui na descrição do vídeo para vocês da linha VS, beleza, galera? Então, sem mais enrolações, vamos começar a montagem. Não pulem o vídeo, galera, acompanhem o vídeo aí. Vamos começar a montagem do novo cold aí, vou explicar bonitinho para vocês e vou testar depois, vou dar um rolezão o carro para ver se melhorou o desempenho, mas eu tenho certeza que vai ficar top, vai ficar perfeito, sem restrição nenhuma, né, como caseirão aí, beleza? Bora pro vídeo, galera. Salve, galera, vamos começar aqui a montagem do cold water intake caseirão, sem restrição nenhuma, para estar instalando lá no projetão do Celta Racer 1.0 VHCE Aspro. Então a gente está com o filtro, né? O filtro da linha VS, da RSI, expliquei para vocês aí, né, qual a função dele, porque que ele tem esse formato em cone aqui, né, para aumentar a velocidade aí do fluxo de ar, tá? Ele não tem aquela parede. Vou estar utilizando esse duto aqui, ó, que eu comprei de 2 polegadas, ele é emborrachado, ó, bem reforçado, tá, ó, flexível, como vocês podem ver, tá, ó. A entrada aqui é de 3 polegadas, esse daqui é de 2, ó, não vai dar pra... Não vai dar pra gente colocar, né? Vai sobrar, ó, tá vendo? Então, isso daqui era um adaptador que eu tinha do filtro antigo, da RS, que eu cortei. Aí eu vou chumbar aqui, ó, como vocês podem ver, tá, ó. Utilizar uma colinha de silicone, vou fazer uma vedação. E como vocês podem ver, ele encaixou certinho, ó. E ele vai ficar sem nenhuma parede, ó. O fluxo vindo contínuo ali, ó, como vocês podem ver, ó, sem parede nenhuma. Que essa é a ideia, tá, galera? Pra aumentar a velocidade do fluxo de ar. Por isso que eu falei aí que seria um cold water intake aí perfeito pro Celta, né? Porque ele não vai ter restrição, né? Ó. Aí eu vou colocar aqui, ó. Entendeu? Ó. Certinho, né? Ó. Aí eu vou dar o acabamento bonitinho. Vou utilizar essa fita aqui, é uma fita térmica aluminizada. Ela dá certo, tá? Ela dá uma refletida aí no calor e vai proteger aqui o meu intake de borracha flexível, tá? Vou utilizar essa cola de silicone de alta temperatura, fita isolante para a gente poder dar os acabamentinhos aqui bonitinho. Depois a gente vai instalar na TBI do carro. Como vocês podem ver, ó, eu peguei esse daqui de 2 polegadas, eu vou seguir uma linha diferente, tá? Normalmente a galera usa de 2,5 para o Celta, só que eu vou diminuir a polegada, porque esse daqui eu quero que encaixa certinho
na TBI do Celta, tá? Para justamente não ter restrição, então vai ficar assim, ó, encaixadinho certinho para não ter nenhum tipo de parede, nenhuma ondulação, nenhum duto maior, para não perder o fluxo. Eu quero que o fluxo fique mais rápido possível, entendeu? Então vamos começar a montagem e eu já mostro para vocês. Ó galera, aqui eu vou passar a cola de silicone pra gente poder colocar emendar, né, emendar esses 3 encaixes aqui, ó. Aí se mais pra frente eu quiser utilizar também como criar um intake com uma polegada de 2 ou 3, tá? De repente se eu trocar a TBI do carro, com esse adaptador aqui vai dar certo. Então por isso que eu vou estar chumbando, entendeu? Aí no caso eu vou usar o primeiro aqui, porque eu vou fazer de 2 polegadas, tá? Um intake de 2 polegadas. Eu vou seguir uma linha diferente para ver se o fluxo fica mais rápido, tá? Porque a TBI do Celta é pequena, tá? Então não adianta a gente colocar um intake de 3 polegadas. Então você vai perder força volumétrica, entendeu? Então eu quero aumentar a velocidade. Então por isso que eu tô fazendo mais fino. Vamos ver se vai ficar legal. Eu vou testar, né? Vou passar a cola aqui, ó. Silicone em volta. Isso aqui não vai estragar o filtro, tá galera? Ele vai ter... Cola de silicone ela solta, né? Depois a gente vai passar essa fita aqui ainda para efetuar, terminar a vedação. Ó, vamos colocar aqui em cima. Aí galera, intake finalizado. Acabei de passar aqui a fita térmica, né? Aluminizada. Ficou top. Duto de 2 polegadas. Agora é só encaixar lá na TBI, ó. Aí vai dar certinho. Vai ficar sem restrição nenhuma, ó. Ficou bonito, né? Como vocês podem ver, ó, filtrão novo da Race Chromer, duplo fluxo, linha VS, que aumenta a velocidade do fluxo. E esse duto aqui, ó, de caixa de som, galera, eu vou instalar lá primeiro, vou ver como é que fica, vou tirar as medidas. E isso daqui eu vou deixar meio que como se fosse uma entrada ali no farol de milha para captar mais ar fresco, né, ó, de fora, entendeu? Como vocês podem ver, ó. Mas primeiro eu tenho que colocar pra ver como que a posição que ele vai ficar mais ou menos lá no farol de milha, né? Beleza? Finaliza aí o code aí, vão acompanhando aí, galera. Aí galera, vou começar a instalação do Cold Water Intake. Já vi que vai dar certinho aqui, ó. Entradinha de 2 polegadas. Filtrão novo da Race Chromer, né? Linha VS. Aí a ideia, eu dei uma deslocada no para-choque aqui. Eu vou passar ele aqui por baixo, ó. Porque ele não passa por aqui, ó. Se colocar por cima, eu não consigo passar aqui por causa do plástico aqui, ó, né? Do para-barro, né? Da proteção, né? Ó. Então vou passar ele por baixo. Aí ele vai ficar bem aqui, ó. Mais ou menos, né? Aí vou colocar aquele dutozinho aqui. Vou dar um acabamento legal, uma gradinha. Vai ficar top. Deixa eu ver como é que vai ficar mais ou menos. Eu já mostro pra vocês. Aí galera, acabei de colocar o intake aqui, né? Ó, deu certinho. Já apertei aqui a abraçadeira, né, ó, do carro original. Aí ele desce. Ficou bem bonito, né, o acabamento. Aí aqui falta agora fazer o acabamento da gradinha e fazer um duto, né. Então qual que é a ideia que eu tive? Eu peguei esses dutos de caixa de som de 3 polegadas. Eu vou colocar aqui mais ou menos, ó, no cantinho, né, ó. Aí por dentro aqui, ó, eu vou passar um dutozinho, um duto de 2 polegadas, tá? Que vai ligar ali na boca do filtro, ó. Entendeu? Pra ficar mais eficiente possível, né? Aí aqui, nesse buraquinho aqui, vou ver se eu coloco uma gradinha. Fazer uma adaptação. E vou fechar esses buraquinhos também que eu fiz aqui, ó, Racer, pra poder captar ar da lateral aqui também. Então, meu, vai ficar muito eficiente. Não vai molhar, acredito, né, na chuva. E vai ficar top, porque eu vou colocar a telinha, entendeu? Eu vou subir um pouco mais o filtro, né, ó. Tô ajustando ainda. Vai ficar um pouquinho mais pra cima. Mas a ideia é essa, tá galera? Aí quando eu terminar, aí eu já mostro pra vocês. Aí eu vou dar um rolezão pra testar aí, pra ver se vai ficar, se melhorou aí a potência. Mas eu tenho certeza que vai ficar top, galera. Ó galera, eu arrumei essa telinha aqui, que era do meu computador, né? Venho em cima da minha CPU. Aí eu aproveitei ela pra colocar aqui, ó, pra fazer uma gradinha, ó, tá vendo? Ela tem uns furinhos, ó, que vai passar o ar. Aí qual que é a ideia, né? Eu vou fazer um recorte, ó. Vou colocar o duto pra poder dar o acabamento, ó. Esse dutozinho aqui vai ligar lá na boca do filtro, entendeu? Pra captar o máximo de ar gelado possível, né, ó. Aí eu só coloquei aqui por enquanto. Agora eu vou fazer o corte. Vou cortar no formato, entendeu?
só pra mim poder tirar um molde. Aí eu vou ver se eu prendo com uma dupla face ou com uma cola de silicone, né? Vai ficar legal, vão acompanhando aí. Aí galera, como que tá ficando, ó. A ideia é mais ou menos essa, tá vendo? Aí agora falta só prender a gradinha, tá, ó. Aí vai ficar o duto, né? Só pra dar o acabamento. Aí eu vou colocar aquele ali, ó, aqui por dentro, pegando lá na boca do filtro, pra melhorar mais ainda a captação de ar, né? Aí a telinha vai proteger um pouco da chuva, né? Umidade, né? Vai ficar top, vai ficar meio protegido, ó. Tá lá no fundo do filtro, ó. Fica legal, né? E aí galera, beleza? Finalizei o Cold, né? Vim na praça aqui, ó, pra tá mostrando pra vocês o carro. Eu vou dar uma ligada nele pra mostrar como é que ficou um ronquinho, né? E aí de noite eu vou esperar escurecer pra gente poder fazer uns testes aí com ele pra ver como é que ele ficou, né? Mas eu já andei com o carro e vou falar pra vocês que já ficou muito bom, galera. Muito bom mesmo, tá? Melhorou muito comparado com como estava, tá? Porque antes eu tava utilizando o duto como eu expliquei no começo do vídeo, de 2,5, né? Aquele de alumínio, né? Então ele tava meio ruim, ele rasga, né? É bem fininho, aqueles dutos flexíveis de alumínio de ar-condicionado. Aí eu comprei esse de sucção, né? Sucção de ar mesmo, emborrachado, tá? Eu vou até deixar o link dele aqui na descrição do vídeo pra quem quiser copiar aí o meu intake. Beleza? Não é caro, gastei acho que foi 30 conto mais ou menos. Então agora ele vem, barulho da moto, ele tem 2 polegadas, né? Então ele vem lá de baixo 2 polegadas até o final aqui, entendeu? É como eu expliquei aí, galera, não adianta fazer um intake tipo de 3 polegadas pro Celta, sendo que a TBI dele não vai seguir a mesma medida. Aí aqui afunila, entendeu? A TBI do Celta aqui é de 2 polegadas, se eu não me engano, tá? Então... Eita, ó, HB20 ali. Somzão, cara, mal forte. Aí não adianta fazer um intake de 3 polegadas e aqui afina, você entendeu? Você perde força volumétrica. Então a minha ideia era fazer um intake sem parede nenhuma. Por isso que eu comprei esse filtro da Race Chromer, que ele tem esse formato em cone para poder aumentar o fluxo e a velocidade. Cara, eu andei com o carro, melhorou muito, muito mesmo. Aí vou mostrar como é que eu fiz o esquema da telinha aqui, né? Ó que legal que ficou, ó. Eu peguei uma telinha de caixa de som, da minha CPU, tá? Ela vem em cima da minha CPU, né? Aí eu cortei no formato ali mais ou menos do farol de milha. Coloquei esse duto de caixa de som de 3 polegadas, ó, como vocês podem ver, fiz o recorte, né? Eu mostrei aí no vídeo, né, pra vocês. E o filtro fica lá dentro, ó, rapaziada, ó. Fica aqui, ó, aqui no farol de milha, entendeu? Ó, captando o máximo de ar fresco possível, né, ó. Aí aqui eu coloquei esse duto de alumínio, né, que era o antigo que eu usava pro intake. Esse daqui, se não me engano, ele tem 2,5 polegadas, tá? Ele é um pouquinho maior que aquele ali, ó. Aqui no vídeo dá a impressão que ele é maior, mas esse que eu tô utilizando é de 2, pra ligar na boca do filtro. Então, galera, isso daqui de noite, cara, andando com o carro até de dia, né, um dia quente também, melhorou muito, muito mesmo o desempenho do Celta, tá, galera? Não cheguei a passar no dinamômetro, mas você sente no pé, né, cara? Você sente que melhorou a performance do carro. Quando você acelera, ele empurra mais um pouco, sabe? Dá pra sentir isso, entendeu? Então ficou show de bola, galera. Tá aí, tá finalizado aí o Cold, né? Espero que vocês tenham curtido. Esse daí eu acho que é o Cold, assim, caseiro, galera. Acho que foi um dos melhores, não sei se é o melhor que existe, mas, cara, diga assim, de funcionalidade, cara, eu acho que é o melhor, cara. Pro Celta, assim, é o melhor. O que mais vem performance, tá, cara? Aqui fica legal também, tá, galera? Dá pra colocar o filtro aqui também, mas eu recomendo vocês, tipo, tenta fazer um intake que ele fica o máximo possível aqui, ó, entendeu? Se vocês não... Tem gente que tem farol de milha, às vezes o carro do cara não é um projeto, assim, racer igual o meu, entendeu? Que esse daqui tá aliviado, com nível de peso. Eu quero extrair tudo do 1.0, então o carro é projeto, eu ando mais de final de semana com ele, entendeu? Por isso que eu faço essas loucuras no carro. Mas quem quer colocar um intakezinho, faz um intakezinho de 2 polegadas pro Celta. Vocês podem até utilizar esse esqueminha aqui meu, que eu comprei, né? E vocês colocam aqui mais ou menos o filtro e colocam um defletor, entendeu? Aí melhora um pouco, mas mesmo assim ainda vai puxar ar quente. Mas o carrinho vai ficar mais esperto também, tá? E vocês podem colocar uma tomada de ar fria também. Vocês podem puxar um duto, coloca o filtro aqui,
Vocês puxam um duto e colocam aqui embaixo, aqui, ó, entendeu? Aí melhora bastante. Antigamente era assim, tá? O meu intake, tá? E não ficava ruim. Só que conforme eu ia andando com o carro, tipo, ele começa a dar uma esquenta. Querendo ou não, ele acaba perdendo um pouco de rendimento, que vai esquentando com o ar quente. Mas melhora um pouquinho, assim, o desempenho também. Não fica de todo ruim, tá? É que esse daqui é o verdadeiro Cold Air Intake mesmo, entendeu? É o que vem de farol de milha, é igual carro de corrida, né? Tem carro de corrida que é aqui, ó, que os caras colocam, entendeu? Os caras fazem um buraco no farol, mas aqui não dá, né, galera? Aí a galera me pergunta, mas em dia de chuva? Galera, como eu expliquei, o carro é projeto, então eu não fico jambrando ele muito no dia a dia. Querendo ou não, é meu carro ainda do dia a dia, né? Eu tenho o Corsa, eu tenho um Corsinha, né, 97, que aparece no canal aí que eu ando com ele, entendeu? No dia a dia. Mas querendo ou não, dia de chuva assim, galera, eu já andei com o carro, não chega a puxar água, tá? Porque tem que vir uma chuva muito na direção do filtro aqui. E agora que eu coloquei a telinha, vai proteger um pouco, tá? Da umidade e tal, entendeu? A telinha é mais pra não ficar sujando o filtro, né? E evitar um pouco de entrar gotículas de água, entendeu? Quando for lavar e tal. Mas esse filtro, ele é lavável, tá, galera? Aqui, galera, eu vou desenvolver algum... Aqui é uma barulheira do caramba, pessoal. Aqui eu fiz esses 3 furinhos para captar o ar, um arzinho mais fresco também aqui na lateral. Só que eu tenho que fechar. Eu tenho que fazer alguma proteção. Eu tô pensando em comprar aqueles dutos de 1 polegada mesmo, bem pequenininho, de caixa de som, e ligar os 3 ali, ó, mirando no filtro também, para captar o máximo de ar. Então a eficiência desse Cold, galera, tá perfeito, perfeito, cara. De noite eu vou mostrar pra vocês, vou dar um rolezinho, pra vocês ouvirem o ronco do carro aí, né? E ficou top, galera, ficou muito bom mesmo. Então o carro tem, pra quem tá chegando agora, ele tem coletor 4 em 1, né? Tá diretão, seguindo as medidas originais do escape. Tem esses cabinhos aqui, ó, que eu coloquei da Melps de 10 milímetros, tá? E tá bem legal, galera, tá bem divertido. E pessoal, depois eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês por que eu não vou turbinar mais o Celta Racer, tá? Que eu fiz uns vídeos atrás aí que eu comprei a turbina e tal, eu acabei desistindo, tá, rapaziada? Mas aí vou deixar pra um outro vídeo. Eu vi que não vai compensar financeiramente, galera. Aí eu tenho um grande risco de quebrar o meu motor. E é muita grana, rapaziada, muita grana pra turbinar um carro 1.0. Ia tá passando aí mais ou menos de uns 10 mil. Eu acabei cotando aí, ia ficar mais de 10 mil reais, cara. Então eu falei, com essa grana, eu falei, eu vou dar uma melhorada no meu 1.0 mesmo, entendeu? Eu quero colocar uns bancos concha. Com essa grana eu consigo colocar umas rodinhas melhor nele, entendeu? Eu quero colocar umas 15 nele com pneu semi-slick, entendeu? Eu vou colocar um banco talvez aqueles da Drift Master, sabe? Aqui é a interna do carro, ó, o carro tá aliviado. Quero colocar um banquinho concha nele, eu vou tirar de novo o banco traseiro, né? Vou colocar um policarbonato aqui. Com essa grana eu consigo melhorar mais o meu 1.0, entendeu, rapaziada? E vou gastar, acredita aí que uns 3 mil reais aí pra tá finalizando o projeto dele, entendeu? E é 1.0, mas é divertido, galera. O carro tá fazendo, com essas modificações que eu fiz nele, ele tá fazendo quase 10 segundos, galera. No 0 a 100 fez 10.80, entendeu? Acredito que eu vou conseguir baixar um pouquinho mais com esse Cold aí. E ainda falta o remap, que eu não fiz, né? Então com o remap vai ficar animal, galera. Aí eu vou fazer um videozinho, tô pensando em fazer na engenharia da preparação, né? Mas eu vou deixar mais pra frente, vou melhorar mais alguns defeitinhos do carro que eu tô arrumando nele. E vou fazer um remap aí, se Deus quiser, talvez até o final do ano eu consiga fazer um remap. Mas a questão da turbina mesmo, eu acabei desistindo, tá, galerinha? Acabei desistindo aí porque eu vi que não vai compensar. O carro também tá com 150 mil quilômetros rodados também. Eu tenho medo de enfiar uma turbina nesse carro aí com 0,6, 0,7 e pro beléu aí minhas bielas, entendeu? Aí a brincadeira acaba, né, galera? E a aspiradinha é legal que eu posso tocar o pau nele, meter na pista, andar num dia a dia e o carro não quebra, entendeu? Dá só as manutenções básicas mesmo, troca de óleo, filtro, né? Beleza, galera? Tô falando pra caramba aí. Fique com as imagens aí no final, né? Do ronquinho dele. E vou esperar escurecer, que eu vou dar diminuir o trânsito, né? São Paulo. Aí vou dar umas aceleradinhas pra vocês aí de boa, sem fazer arruaça, pra mostrar aí como é que ficou o ronquinho, né? A pegada do carro aí, beleza? Valeu, rapaziada. Tamo junto. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu.
carro ficou bem mais solto, tá bem mais solto. Ele já tava bom com o filtro que tava, né, do esquema no Cold Water Intake antigo. Porém não tava legal ainda o meu duto, né? Eu tava usando um duto de 2,5. Agora eu diminuí para um duto de 2. E filtro novo, né? Vou dar umas testadas aí, rapaziada. De boa. Umas retomadas, né? Tô filmando mais o painel aqui, tá, galera? A ideia não é ficar mostrando a rua, né? Fazer a ruaça. Só pra dar um rolezinho mesmo pra testar, beleza? Dá umas puxadinhas aí. Pegar a avenida ali. Legal ainda, ele tá no etanol, né? Ele fica legal com uns 90 graus. Nossa, o carro tá bem mais solto, galera, com esse filtro aí. Recomendo, mano. Recomendo. Vindo o arzinho fresco dali, ó, terceirinha. Olha. Dele, cara, traseiro, ele tá aliviado, né? Claro, ele tá sem carpete e tal, mas eu voltei algumas partes do carro, né? Então ele tá meio misto, né? Tá andando pra caramba, mano. Você é louco. Queria fazer um testezinho de 0 a 100 com ele.